Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de capital de giro? Então, hoje a gente tem o interesse em saber como é que anda o desempenho dos nossos negócios. Se eu estou querendo saber como é que anda o desempenho da minha empresa, eu tenho que provavelmente recorrer ao balanço patrimonial do meu negócio, tendo em vista que ele vai demonstrar para mim quais foram as minhas ações ao longo do tempo, certo? Então, se eu pegar anos anteriores, eu provavelmente vou fazer um comparativo sobre o desempenho que a minha empresa teve em alguns indicadores que a gente vai demonstrar daqui para frente, certo? Só que o que é importante, pessoal? Como a gente já mencionou em aulas anteriores, indicadores, eles têm o interesse em descrever alguma situação de acordo com cada um dos negócios. Então, esses indicadores que eu vou demonstrar daqui para frente, nesse vídeo e em alguns outros, eles vão ser relativo para cada um dos negócios. O meu negócio pode ter alguma vantagem em saber indicadores que a gente vai chamar de indicadores de liquidez. Por quê? Eu tenho a necessidade em saber se eu consigo cumprir com as minhas obrigações, tanto em curto prazo quanto em longo prazo, e assim vai. Só que existem outros negócios que aspectos relativos à liquidez não faz sentido. Por exemplo, a minha empresa ela não tem a necessidade de manter dinheiro em caixa. Eu consigo fazer um controle tão bom que eu não preciso ter dinheiro em caixa. Eu consigo, a partir do momento onde eu tenho uma obrigação para pagar, eu faço um pagamento por uma conta bancária e assim está feito, certo? Então, o indicador de liquidez de caixa não vai ser significativo, certo? Então a gente vai analisar esses indicadores de uma forma geral. Só que prestem atenção que às vezes eles podem ser importantes para uns negócios, mas não genericamente para todos, certo? Então, pessoal, vamos levar em consideração os principais indicadores. A gente vai falar sobre indicadores de endividamento, indicadores de liquidez ou de solvência, que a gente vai mencionar daqui para frente, indicadores de rentabilidade e o que a gente vai chamar de indicadores de valor de mercado. Esses são os principais indicadores de desempenho de qualquer negócio. Inclusive indicadores de gestão do ativo. Desculpa, esse eu sempre esqueço, mas ele também é relativamente importante, certo? Então, cada um desses indicadores, pessoal, eles vão se transformar em um vídeo. Caso contrário, esse vídeo seria muito grande, certo? Então eu vou entrar em detalhe hoje, nesse vídeo, nos indicadores de endividamento. Então, o que são esses indicadores de endividamento? Todos os negócios eles vão precisar se financiar de alguma maneira, certo? Eu provavelmente vou precisar ter uma fonte para começar um negócio, seja dinheiro próprio ou dinheiro de terceiros. Então eu vou recorrer a uma instituição financeira, ou eu vou ter que chamar mais um sócio, caso contrário, eu não começo as minhas operações. Então, como é que eu vou financiar a compra de uma máquina, de um computador, de um estabelecimento, para pagar as minhas contas do dia a dia, seja água, luz, telefone, funcionários, e aí vai, fornecedores. Então, eu tenho que financiar o meu negócio de algum lugar. Então, para começar um negócio, eu vou ter que entender primeiro qual foi a minha fonte de financiamento. A partir das minhas ações, eu vou vendo como é que esses meus financiamentos, qual que é a representatividade que eles estão tendo a partir das minhas operações. Estão aumentando, estão diminuindo, como é que anda esse nível de endividamento? Então, essa é a importância que a gente vai dar para esses indicadores de endividamento. Eles também são chamados, pessoal, de indicadores de estrutura de capital. Então, quando eu falo estrutura de capital e endividamento, é a mesma coisa, certo? Então, indicadores de estrutura de capital, os principais são endividamento total, participação de capital de terceiros, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e imobilização de recursos não correntes, certo? Esses aqui são alguns deles, tá? Esses são os destaques que eu estou dando.
Não quer dizer que não existam outros que podem ser importantes para o seu negócio ou para qualquer negócio, certo? Primeiro deles, nível de endividamento total. O índice de endividamento total, pessoal, a gente está fazendo um comparativo de qual que é a representatividade que eu tenho de obrigações, de uma forma geral, com terceiros ou próprio, frente ao que eu tenho de ativo. Então, qual que é a participação? Vamos para a fórmula em si. Então, o índice de endividamento total é ativo total menos patrimônio líquido total dividido pelo ativo. O resultado do meu ativo total menos o meu patrimônio, o que sobra desse cálculo? Em tese, o que sobra é o passivo, ou então todas as minhas obrigações, sejam elas de curto ou longo prazo. Se eu comparo ou divido pelo meu ativo, então eu estou fazendo uma representação em percentual do que é da minha obrigação frente ao que eu tenho de bens totais, certo? Então, dessa maneira, eu estou analisando qual que é o meu endividamento total, certo? Então, passivo frente ao ativo total. Então, existem outros, e existem suas derivações, os seguintes outros indicadores, que a gente vai chamar também, ou vai analisar a dívida, ou que seria a minha dívida total, o que eu tenho de dívida total, seja ela de curto ou longo prazo, frente ao que eu tenho de capital próprio. Então, eu estou observando não só obrigações com terceiros, como obrigações com o capital próprio. O outro índice que a gente vai chamar sobre multiplicador do patrimônio líquido. Ele vai ser o que eu tenho de ativo total frente ao que eu tenho de patrimônio total. Nesse caso, eu estou observando qual que é a representatividade do que de fato eu investi frente ao que eu tenho de patrimônio, certo? Se, digamos, esse indicador for igual a 1, o que isso significa? Quer dizer que, basicamente, todo o meu financiamento foi feito com capital próprio. Quanto menor esse indicador, a gente vai estar dando margem para entender também que a gente tem outras fontes de financiamento, como podem ser capital de terceiros, como capital próprio, certo? Então, endividamento total. Depois, participação de capital de terceiros. Então, nesse ponto, eu estou só querendo saber um ponto específico. Quanto que eu estou devendo para terceiros frente ao que eu tenho de capital próprio? Então, eu vou analisar. Para cada R$1 que eu, como sócio, investi no meu negócio, qual que é a participação que o capital de terceiros tem frente ao que foi investido pelos sócios, certo? Multiplicado por 100 aqui é só uma forma de representar que ele é um percentual. Então, nesse caso, eu estou querendo saber, se você analisar um histórico do negócio, eu estou querendo saber, aumentou a participação de capital de terceiros? Eu tenho pego mais empréstimos? Eu tenho conseguido liquidar os meus empréstimos? Então, de alguma maneira, se eu faço esse comparativo, eu vejo como é que anda o desempenho do meu negócio, do capital do que foi investido pelos sócios, frente à participação que o capital de terceiros tem tido. Quanto maior, melhor ou pior, pessoal? Depende. Então, se o meu negócio, ele, de alguma maneira, ele tem se sustentado com empréstimos de capital, com instituições financeiras, então provavelmente eu só tenho que depois analisar ou cruzar referências com as formas de financiamento, de pagamento. Será que eu consigo pagar todas as minhas obrigações? Então, isso vinculado com os outros vídeos que a gente vai falar sobre liquidez, é que a gente vai ter uma melhor sensação se o meu negócio tem se desempenhado bem ou não, certo? Então, por enquanto, aqui é só uma forma de identificar a participação do capital frente ao capital próprio, capital de terceiros, né? Depois, composição do endividamento. O índice de composição do endividamento, ele tem uma característica importante.
se o meu negócio ele vive no dia a dia, se eu tenho que pagar as minhas obrigações, por exemplo, provavelmente em prazos menores do que 30 dias, então eu tenho que saber qual que é a representatividade das minhas contas que eu tenho em curto prazo frente às minhas operações, às minhas obrigações totais. Então, passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Capital de terceiros, subentenda-se tudo, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, as minhas obrigações de curto e longo prazo. Eu estou analisando curto prazo dividido por todas as minhas obrigações de curto e longo prazo. Então, qual que é a minha composição de endividamento? Isso é importante para o meu negócio? Se eu estou querendo saber, ou se, digamos, eu tenho a necessidade de cada vez mais diminuir o número de empréstimos em curto prazo, eu vou ter que analisar, período a período, como é que anda a minha composição do endividamento. Tem aumentado? Tem diminuído? A partir disso, você vai ter uma noção como é que anda o desempenho do teu negócio frente às tuas dívidas de curto prazo, certo? Próximo indicador é o índice de endividamento a longo prazo. Existem alguns negócios que basicamente, eles vivem ou eles existem com financiamentos de longo prazo. Então, nesse caso, eu tenho que entender qual que é a representatividade que essas dívidas elas estão tendo no meu negócio. Tem aumentado? Tem diminuído? Vale a pena, ou eu conseguiria aceitar mais endividamento de longo prazo, ou eu preciso dar uma contida nesses endividamentos. Então, o índice de endividamento a longo prazo ele é composto da seguinte maneira. Passivo não circulante dividido pelo passivo não circulante mais patrimônio líquido. Por que a gente vai levar em consideração passivo circulante e patrimônio líquido? Nesse caso, pessoal, se a empresa ela tem fontes de financiamento em longo prazo, por exemplo, empréstimos onde eles são necessários ser pagos em 10, 15 ou 20 anos, essa empresa, então, ela tem provavelmente um capital muito grande nessas duas contas. Que a representatividade que elas possuem, elas são cruciais para a existência do meu negócio. Então, essas duas contas a gente inclusive chama como capitalização total da empresa, certo? Então, quando eu comparo o meu passivo não circulante ou as minhas contas de longo prazo, as minhas obrigações de longo prazo, frente ao que a gente chama de capitalização total, eu estou analisando qual que é a representatividade que essas contas têm sobre o total das fontes de financiamento que a minha empresa possui. Certo? Tem aumentado? Tem diminuído? Daí a empresa começa a tomar algumas decisões. Certo? Depois, por fim, índice de imobilização do patrimônio. Então, o índice de imobilização do patrimônio, ele diz o seguinte, ele vai ser o ativo não circulante dividido pelo meu patrimônio líquido. O que isso significa? Quer dizer que eu estou analisando qual que foi a participação do meu capital próprio para o financiamento de ativo não circulante. Quanto que do meu patrimônio líquido foi envolvido na compra de maquinário, de estrutura física, de intangível, e aí vai. Então, quanto que de alguma maneira eu tenho do meu capital que eu dificilmente vou liquidar tão cedo. Então é um comparativo para saber quanto que de alguma maneira você tem imobilizado. Você não tem interesse em mexer tão cedo, certo? Porque provavelmente, quanto maior for esse indicador, quer dizer então que o teu negócio está cada vez mais engessado, certo? Então, é mais um indicador para dar uma noção como anda o desempenho da empresa frente às tuas obrigações, certo, pessoal? Então, esses aqui são alguns dos indicadores. Em alguns outros vídeos, eu vou fazer alguns exercícios sobre eles e demonstrar como é que a gente consegue fazer algumas interpretações. Por enquanto, esse vídeo foi mais uma forma da gente entender a parte conceitual. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse vídeo em
índices de estrutura de capital, perguntem, questionem. Inclusive, deixem comentários, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem nesse vídeo ou em qualquer fonte de contato que vocês têm comigo, certo? Acho que é isso, pessoal. Um abraço.